Então, a gente terminou no capítulo 37. Nós vimos no capítulo 37 que José foi vendido, né? Então, a gente viu o que aconteceu ali, a crueldade dos irmãos, né? Que colocaram José ali, eles só se satisfariam vendo a morte de José, realmente eles queriam acabar com o problema deles. E o problema deles é que realmente eles viam que o sonho de José seria cumprido, então eles achavam que exterminar José seria uma forma de não cumprir o sonho na vida de José e que eles pudessem ser vistos por Deus, né? Assim como Caim fez com Abel, né? Como se José fosse o tropeço na vida deles. Então a gente viu que acabou nessa situação extrema de maldade, crueldade, né? José jogado dentro de um poço ali imundo, com fome, gritando para os irmãos. Os irmãos se afastaram de José para não ouvir os gritos de José e eles comiam, eles tinham estômago para comer enquanto ouviam José gritando. Então foi algo assim cruel. Então a gente viu que Rubem ainda tinha o intuito de salvar José, né? Mas Judá não foi esse intuito de salvar José. Mas Judá quis se livrar do sangue de José, né? Então Judá sugeriu que fosse vendido José. Então a gente vê que não bastasse tudo isso, né? Eles arquitetaram todo um plano, aí eles tinham que encobrir os rastros, né? Tinham que fazer com que o plano fosse todo combinado, desse toda uma história de acordo com aquilo que eles haviam inventado. Então a gente viu que além disso que eles já haviam feito, eles ainda tiveram a frieza de mergulhar a túnica de José no sangue de um animal. Eles rasgaram a túnica de José, fingindo que um animal que rasgou a túnica de José. Porém, a gente observou que eles não tiveram coragem de chegar a Jacó e contar essa notícia a Jacó. Eles mandaram um mensageiro, né? Então, eles não chegaram a esse limite. Mas quando eles chegaram e viram que o pai queria descer à sepultura com José, mas não queria viver com eles ali, né? Jacó falava: eu prefiro morrer com José a viver com vocês, né? Era isso que Jacó dizia: eu terei mais prazer em morrer com José do que continuar vivendo sem ele, né? Então, mesmo vendo isso, a gente viu que eles não falavam, né? E Judá estava ali no meio. Então, mesmo diante do sofrimento do pai, né? Eles foram cruéis com José, eles praticaram a crueldade com José, tiveram uma frieza com José, não tiveram compaixão com José, e a prática do mal, conforme você vai praticando, aquilo passa a ser algo que não te transmite mais sentimento, então você passa a não ter mais compaixão, né? Então a gente vê que agora em Jacó eles já não tem mais compaixão, então já passa a ser, né, algo habitual, conforme você vai fazendo o mal começa a se tornar o correto, né? Então na tua vida você começa a achar que aquilo é correto, porque os seus olhos são fechados, então o seu coração é fechado, o seu coração endurece, né? Então isso aconteceu com os irmãos. E eles viam lá o pai sofrendo, o pai entrou numa amargura, não queria ser consolado por ninguém, né? E todos os irmãos ali sabendo o que tinha acontecido, que o José era vivo, que o pai queria morrer, e pelo estado podia ser que o homem morresse, o homem já tinha 100 e poucos anos, né? Se eu não me engano, 104, não lembro, eu falei na aula passada, mas ele já tinha 100 e poucos anos, e ele podia morrer, imagina, tem um AVC ali, tem um infarto, alguma coisa, e morrer. E aí a gente acaba nesse contexto, né, o capítulo anterior. Então agora a gente vai ver o seguinte, provavelmente a consciência de Judá começou a pesar. Por quê? Porque alguns irmãos de Judá eram perversos. A gente viu que Simeão e Levi, eles eram perversos, né? Quando eles fizeram lá um massacre em Siquém, né? Então eles eram homens sanguinários. Então provavelmente ali no caso de José, eles também incentivaram a morte. Tanto que os irmãos sentiam tanto ódio por José, que eles só se acalmavam do ódio deles pensando em matar José. Então Judá, a gente vê que não tinha tanto ódio assim em José, porque Judá ainda quis vender, né? Rubem, a gente vê que também não tinha tanto ódio assim por José, porque Rubem planejava levar José para o pai. Então a gente vê que Judá não estava nesse ânimo de querer matar a qualquer jeito, não tinha outra conversa, era matar, né? Mas mesmo assim a gente vê que com o passar do tempo ele vendo a situação, ele refletindo, né, porque a consciência começa a pesar, né, com o passar do tempo você começa a pensar no que você fez, só que o passado não se altera, né, você não tem como mudar o seu erro do passado, o que você pode fazer é consertar de hoje em diante, só que eles não queriam consertar, porque eles não queriam falar o que eles fizeram, então eles viviam numa constante mentira, num constante pecado, e aquilo perturbava a alma de Judá,
deve ter começado a perturbar a alma de Judá. Então, o que acontece? Judá, a gente vai ver agora nesse capítulo, que Judá sente a necessidade de se afastar dos seus irmãos. Por quê? Porque ele deve ter se arrependido, ele deve ter começado a ficar ali aflito com aquilo, vendo o pai naquela situação, todo mundo lamentando a morte de alguém. Ele deve ter começado a pensar, meu Deus, o que a gente fez? Como tá José lá como escravo numa terra estranha? Porque assim, o Egito falava outra língua, não falava a língua que os hebreus falavam, era outra língua. Então, Judá deve ter pensado, né? Acredito eu. Aí depois a consciência de Judá pesou. Só que ele quis se afastar dos irmãos, porque provavelmente o ânimo dele não estava batendo com o dos irmãos dele. Ele sentia ali uma aspereza, então ele não conseguia mais ficar na presença dos irmãos dele. Então a gente vai ver que agora Judá decidiu sair da casa do pai dele, sair da presença dos irmãos dele e ir embora, sozinho, né? E isso era muito difícil acontecer. A gente viu isso na história de Jacó. Jacó só saiu quando ele saiu fugido, né? Porque até então ele ia ficar agarrado ali na barra da mãe e não ia sair, porque o costume daquela época era o pai casar os filhos. Então o pai mandaria chamar uma mulher e viria. E ele ia continuar ali, porque também era um costume dos hebreus eles não se apartarem, eles tinham que continuar juntos, né? Então Judá sabia disso, então eles tinham que continuar ali juntos, eles eram uma comunidade e não deviam se separar. Só que agora algo acontece dentro de Judá, né, que o impulsiona, né, o obriga a sair da presença dos irmãos dele. Então, provavelmente, ele vai falar, gente, vamos falar pro pai o que aconteceu. Talvez tenha sido isso. Ele falou assim, gente, o que a gente fez. Aí dizendo, cala a boca, aquele menino merecia, bem feito para ele. Vamos ver agora, ele deve estar sonhando lá no Egito sendo escravo. Então, eles deviam ser duros, eles não deveriam mostrar arrependimento, né, do que fizeram. E Judá, provavelmente, sim. Então, ele sentiu necessidade de sair da presença dos irmãos. A gente vê que a presença dos irmãos dele já passou a ser algo incômodo no espírito dele, né? O espírito dele pedia para ele sair dali, ele não estava concordando com aquela situação. Então a gente vê, para ele ter saído de uma comunidade que ele viveu ali, nasceu, cresceu, e era algo muito incomum você sair de uma comunidade para ir para uma terra estranha, assim. E ele foi, ele pegou a mala dele e foi embora, não porque Deus mandou, Deus não falou com ele, não mandou ele para lugar nenhum, como fez com Abraão, como fez com Jacó, né, na volta. Não, Deus não falou nada, mas ele, no espírito dele, sentiu essa necessidade. Então, deve ter sido algo forte no espírito dele, para um homem naquela época. Sair da casa ali, da mordomia que ele tinha ali, ele tinha toda uma mordomia, ele era rico ali, né? Eles viviam como nômades, né? Eles viviam soltos, né? Mas eles tinham uma vida boa, né? Eles eram ricos, eles eram prósperos. E ele largou tudo isso para ir embora por um lugar que ele não sabia o que ia acontecer, nada. E ele saiu, a gente vai ver, sem nada. Então ele não tinha riqueza, ele não saiu com riqueza. Então ele encontrou um amigo e com esse amigo ele começou ali a fazer um negócio e criaram riqueza juntos ele e o amigo dele. Então a gente observa que algo aconteceu aqui na vida de Judá. Aí muita gente questiona, porque a gente vai ver nesse capítulo, eu já vou antecipar, que nesse capítulo vai falar que Judá vai ter 3 filhos, né? E os 3 filhos vão já ser maiores, né? E depois ele vai vir a ter mais filhos, né? E aí algumas pessoas questionam, né? Porque José, ele é vendido com 17 anos. José vira governador com 30. Então passa 13 anos da venda de José até quando ele é governador. Aí passa 9 anos até que José reencontra os irmãos, né? Ao todo dá 22 anos, né? Do tempo que eles venderam José até o tempo que eles reencontram José, dá 22 anos. Aí as pessoas às vezes falam que é um tempo muito curto para ele ter tido tanto filho, né, Judá? Mas não, a gente vai entender agora que não, que é perfeitamente normal, a Bíblia não erra, as pessoas aqui não conseguem compreender direito o que a Bíblia fala. Mas na Bíblia não tem erro, não existe erro, a Bíblia não é imperfeita, a Bíblia é perfeita. Então a gente vai ver que foi perfeitamente possível ele ter tido 3 filhos durante esse período de 22 anos. Então foi perfeitamente razoável. 3 não, ele vai ter até mais. Então é perfeitamente razoável. A gente vai compreender por quê. E a própria Bíblia diz. Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia mesmo fala que durante esse período ele teve. Então a gente vê aqui no versículo 1 já diz:
E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com um adulamita, cujo nome era Irã. Então, aqui no versículo 1, a Bíblia já fala. Quando a Bíblia fala e aconteceu naquele tempo, significa que não passaram muitos anos. Talvez não tenha passado nenhum ano, que significa que passou pouco tempo. Quando ela fala naquele tempo, é que ela ainda está querendo lembrar aquele contexto do capítulo anterior. E o contexto do final do capítulo anterior foi a venda de José. Então, se agora está falando que naquele tempo, que tempo? No tempo da venda de José. Então, a Bíblia está querendo remeter ao tempo da venda de José. Então, naquele tempo da venda de José, então deve ter passado alguns meses, a consciência de Judá deve ter começado a pesar. Então, aí ele sentiu necessidade de se separar dos irmãos, né? Aqui fala que ele se separou dos irmãos dele e ele começou a ter amizade, ele ficou amigo de um adulamita, né? Um adulamita que morava em Irã, né? Aí, esse Adulamita, Adulamita é quem morava em Adulão. Adulão era uma terra cananeia. Então, todos que estavam lá em Adulão são descendentes de Canaã, né? Que é aquele da profecia de Noé, da maldição que Israel viria e tomaria a terra deles, né? Então, Adulão é descendência dos cananeus, né? Então, é descendência de Canaã. Ele Adulão é uma cidade ali na Cananéia mesmo. Então, a gente vê que Judá estava tão perturbado que ele foi para uma cidade que ele não deveria ir. Ele foi para uma cidade estrangeira, uma cidade idólatra, uma cidade que a promessa dele estava naquela cidade para ficar sozinho, né? Então ele foi sem irmão, sem ninguém, foi com a cara e a coragem, né? Então ele ficou numa terra cananeia, né? Adulão fica numa terra cananeia. Então ele começou a virar amigo de um cananeu, que é esse Ira, né? Que é um adulamita, que é um cananeu também. Ele vem de Canaã, né? Então ele virou amigo desse adulamita. Aí no versículo 2 diz: E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu. Então aqui é a filha de um outro cananeu. Judá tá lá em Adulão, nessa terra, ele tem contato com esse Adulamita, um amigo dele, e conhece um outro cananeu, que mora ali na região, né? Então ele conhece um certo cananeu ali na região, e o nome desse cananeu era Sua. E ele vai e se casa com a filha desse cananeu, né? Ele vai e se casa com a filha desse cananeu. Aí no versículo 3 diz, né, que ela teve um filho com Judá, e chamou o filho de né? Quem deu esse nome ao filho foi Judá. É importante falar isso agora porque a gente vai ver que os próximos filhos não é ele que vai dar o nome. Provavelmente ele estava ausente da esposa dele. A gente vai ver que há uma certa ausência de Judá. Então, o primeiro filho foi ele que deu o nome porque ele estava presente. O nome do filho dele foi significa vigia, ergue-te na vigília. Aí no versículo 4 diz: E ela, mulher de Judá, teve outro filho, engravidou de novo, né? E ela teve outro filho, e agora ela, a mulher de Judá, é quem pôs o nome no filho. E ele, no segundo, a gente vê que ela que colocou o nome, não foi ele que colocou, ela que colocou o nome. E o nome que ela colocou foi Onã. E Onã significa forte, né? Aí no versículo 5 diz: E ela então engravidou mais uma vez de Judá, né? E ela teve mais um filho. E o nome desse filho foi Selá, né? O nome dele foi chamado Selá. E ele estava em Quezibe quando ela teve. Então, quando ela teve esse filho, Selá, Judá estava na cidade de Quezibe. Judá não estava ali nas proximidades. No versículo anterior, a gente vê que não fala onde Judá estava, não fala na cidade onde Judá estava. Pode ser que o Judá não estivesse em uma cidade longe, pode ser que o Judá estivesse ali perto, ali na região, ali, não estivesse tão longe, né? Aí por isso que não fala, né? Mas aqui faz menção, faz uma menção ao local onde ele estava, que é Quezibe, né? Que era já um local mais distante da onde ela estava tendo um parto. Aí no versículo 6 diz: Selá, o nome do filho que ela coloca quando ela tem, e o Judá está em Quezibe, o nome do filho dela, Selá, significa fazer um pedido. Estou fazendo um pedido.
tô te fazendo uma petição, eu preciso de algo. Então a gente vê que ela colocou no nome do filho que ela estava precisando de algo, né? Talvez, a gente não sabe, né? Talvez com relação ao relacionamento dela com Judá, por causa da distância, 2 filhos nasceram sem a presença do pai. Então ela, no segundo ela colocou forte ainda, e no terceiro ela já fez, colocou naquele filho, né, o nome de um pedido, como se fosse uma petição, né? Ele é uma petição, ele é um pedido. Aí no versículo 6, e Judá, então a gente vê no versículo 6 agora o que acontece. Esse capítulo é muito rápido, né? Então agora no versículo 6, as crianças já cresceram. Então agora no versículo 6 elas já estão maiores. Ele falou rápido que ela teve 3 filhos, falou o nome dos 3 filhos, e agora no versículo 6 eles cresceram. Porém, eles cresceram, a gente vai ver que eles cresceram, mas não cresceram tanto, assim, eles casaram jovens. Parece que eles casaram com 16, 17 anos, casaram moleques, entendeu? Então, aí por isso que deu para casar um atrás do outro, porque eles eram muito moleques, então devem ter casado com 17 anos, coisa pouca, né? Tanto que a gente vê que do tempo da venda de José até o reencontro de Judá com José, o mais novo já teria 22 anos, mais ou menos. É pelo menos uns. O mais novo não, 22 não, um pouco menos ainda. Nem 22 não chegaria, porque o mais velho teria 22. Uns 21, 22. Então o mais novo devia ter 21, 20, uns 18, né? O mais novo nessa época. Então eles eram muito jovenzinhos, né? Então eles se casaram muito jovens. Então aqui a gente vê que no versículo 6, Judá tomou uma mulher cananeia. Ela é cananeia, essa mulher. Essa mulher que a gente vai ouvir falar agora na Bíblia, ela é muito importante. Ela é uma das mulheres que está na genealogia de Jesus. E é muito difícil uma mulher entrar na genealogia. Quem dirá na genealogia de Jesus, né? Então essa mulher é uma mulher muito importante. Assim, é interessante a gente estudar, né? Quem foi Tamar, porque Tamar está na genealogia de Jesus. E ela não tá lá à toa, né? Então, Judá vai, pegou o filho dele mais velho, que é o né? Que foi aquele que ele mesmo colocou o nome. E ele foi e casou o filho dele mais velho com Tamar. Aqui, o filho dele mais velho devia ser novinho, 16 anos, molecote, devia ser molecote, e ele deu para casar. Eu acho que o menino devia dar trabalho, a gente, com certeza, pelo que a Bíblia vai falar, o menino devia dar trabalho para ajudar. Porque assim, o contexto, considerando o contexto da história, eles moravam dentro de uma nação cananeia. Então, o costume das nações cananeias eram diferentes do costume hebreu. Então, os homens se deitavam com mulheres. A gente viu Siquém. Siquém foi e se deitou com a Diná antes do casamento. Então, eles se deitavam, se prostituíam, mulheres se prostituíam, tinham lá prostitutas, se prostituíam, oferecendo para deuses aquela prostituição. Então, era uma cidade complicada. E os filhos de Judá cresceram dentro daquela cidade, né? Dentro daquele costume, né? Então a gente vai ver que pelo que a Bíblia vai falar, era um cara que dava trabalho para ajudar, né? Não era um cara bom, não era um cara legal. Ele deve ter puxado o costume ali da comunidade, o costume do local. Então, provavelmente, para ajudar a ter dado ele tão novo para casar, Judá deve ter percebido que ele dava muito trabalho, provavelmente ia muito para farra, deitava com muitas mulheres. Aí Judá deve ter pensado o quê? Vou dar uma esposa para ele, porque a mulher ela consegue colocar o homem no rumo, né? Tem homens que são perdidos, são galinhas, fazem um monte de coisa, e a mulher consegue colocar o homem ali no cabreço, né? O homem fica seguindo o caminho certo. Então Judá deu ele novo, porque não é costume casar um filho com 15, 16 anos. Não é normal, não era normal nessa época isso. A gente viu, né? Isaac casou com 40, Jacó com 77. Então não era costume casar. Isaac casou com 60. Casou com 40 e Esaú casou com 40 e Jacó casou com 77. Então a gente vê que ele não tinha problema em esperar, né? Mas parece aqui, nesse caso, que o problema era o filho, né? Então Judá queria tentar resolver. Quem sabe uma mulher vai dar jeito nesse menino, né? Então Judá casou ele muito novo, 15, 16 anos, Judá foi e casou, molecote, né? Aí, só que acontece? A gente vai ver que esse ele era muito ruim. Ele era muito mal.
ele puxava ali o povo cananeu, o povo da cidade, o povo do costume que ele teve. Então ele era muito ruim. Aí no versículo 6, né, a gente viu que Judá deu o seu filho mais velho, né, em casamento. Ele casou com Tamar. Tamar é uma cananeia, né? Então a gente vê que uma cananeia entrou na genealogia de Jesus, né? Então existe uma cananeia, uma descendente da maldição de Canaã está na genealogia de Jesus. Não só uma, duas, que a gente vai conhecer Raabe também. Então, a gente vê, né, que existem maldições, não existe maldição eterna, né? Se você se converter e seguir a Deus, ele converte maldição e bênção, né? Então, aí a gente viu que ele casou Tamar, e no versículo 7 diz: E o primogênito de Judá, foi mal aos olhos de Deus, e Deus o matou. Quando fala aqui que foi mal aos olhos de Deus e Deus o matou, parece assim meio, nossa, mas Deus foi e matou ele, né? Um jovem, 15 anos, e Deus matou. Só que a gente lembra, né, que Deus, ele é justiça e amor, no mesmo equilíbrio. O mesmo tanto que ele é justo, é o mesmo tanto que ele tem amor. Então, assim como foi ali, quando a gente viu na Sodoma e Gomorra, que Deus foi deixando, foi deixando, foi deixando, mas quando atingiu o limite da maldade, Deus mandou julgamento, falou, não, é o limite da maldade. Então ele devia ser muito mal mesmo, para merecer a morte. Então Deus não o poupou da morte. Então era tão mal, que já não tinha mais jeito. Então Deus deve ter dado um tempo para ele, deve ter dado um espaço. Ele não se resolveu, não melhorou, chegou no limite da maldade dele, tem uma consequência, porque Deus também é justo, né? Deus não pode ser só amor, Deus também é justiça. Então Deus foi e mandou a justiça sobre ele, e ele foi e morreu, né? Morreu novo. E Deus estava tão irado com ele, porque a maldade ali de ele deve ter sido grande, né? Que Deus não permitiu nem que ele tivesse gerado descendência. Ele morreu antes mesmo de gerar descendência, né? Então Deus tinha pressa ali para exterminar ele, porque ele era muito ruim, a alma dele era ruim, né? Ele era propenso ao mal e queria seguir ao mal, não queria seguir outra coisa. Então, quando fala em ruim, realmente é muito ruim para merecer essa justiça de Deus, né? Então, aqui no versículo 8. E Judá, então, né, vendo que o filho morreu, o que acontece nessa época? A gente vai ver mais para frente, quando a gente estudar o livro de Levítico, né, a gente vai ver que havia uma lei, quando uma mulher viúva morria e não tinha filhos, o irmão do marido dela se casava com ela, e o primeiro filho deles era para o irmão que morreu, né? Como o irmão que morreu era o primogênito, então ele tinha que suscitar a descendência dele, porque ele era o primogênito, então ele tinha que ter descendência de primogenitura, né? Então ele era o primogênito e casou, e morreu depois do casamento. Então ele era primogênito, casou, morreu depois do casamento e não teve descendência. Então o irmão dele ia lá, casava com a cunhada, né? A viúva, e tinha filho com a viúva. Só que o primeiro filho não era dele. Ele não tinha domínio sobre o primeiro filho. O primeiro filho ia ter o nome do irmão dele. Então, o primeiro filho ia ser considerado como filho do irmão dele. Ia receber as bênçãos da primogenitura, toda a herança de primogenitura que o primeiro teria, né? Então, era isso que acontecia naquela época. Aí, Judá agora vai fazer o quê? Morreu. Era casado com Tamar. Morreu antes de ter filhos. Então agora eu tenho mais dois filhos, tenho o Onã e o Selá. Então agora é obrigação do Onã se casar com a Tamar. A gente sabe que isso era um costume hebreu. Era um costume hebreu o irmão casar com a viúva do irmão, né, a cunhada viúva, e ter descendência, e essa descendência ser dada ao irmão que morreu. Porém, não era um costume cananeu. Como ela era uma cananeia, como ela era uma mulher descendente de Canaã, e tinha o costume cananeu,
não tinha problema, ele podia, com a morte do marido dela, ele podia libertá-la para ela se casar de novo. Ela poderia se casar de novo com um cananeu, não tinha problema nenhum isso acontecer. A gente vai ver que quando a gente estudar sobre Ruth, vai acontecer isso, né? Com a mulher do outro, ela vai voltar para casar de novo. Ela era viúva e ela volta, porque Canaã permitia isso. Canaã, Moabe, elas eram moabitas, mas Canaã e Moabe, assim, era bem parecidos os costumes. Então, ela podia ter voltado e casado de novo. Mas Judá considera o costume hebreu. Então, Judá não cogita isso. Judá segue o seu costume hebreu e fala que vai dar o Onã, o filho do meio, para Tamar, para que Onã se case com Tamar e tenha descendência para o irmão que morreu. Então, Onã ia gerar filhos com Tamar e o primeiro filho de Enã e Tamar não seria de Onã, seria de que morreu, né? Então ele não teria o domínio sobre o primeiro filho, seria considerado filho de né, do que morreu. Aí no versículo 8 diz isso que que eu acabei de falar. E Judá disse para Onã, que é o filho do meio, né? O mais velho já morreu, que era agora sobrou do meio o mais novo, o caçula. Aí ele foi então no do meio e falou: Ó, Onã, você vai casar com a mulher do teu irmão, porque ela é viúva, ele não suscitou descendência por meio dela, então agora a gente tem uma lei que você tem que suscitar descendência para o teu irmão, né? Aí ele fala: e case-se com ela e levanta a semente do teu irmão. Né? Então, casa com ela e dá descendência para o seu irmão que morreu, né? Então, você vai casar com ela, mas o filho não é teu, o filho é do irmão que morreu. Aí, no versículo 9, diz o seguinte: e Onã sabia que a semente não ia ser sua, né? Ou seja, Onã sabia que o filho não ia ser seu, né? Que ele tinha plena consciência que o filho ia ser do irmão dele, não era dele. Então, todas as honrarias daquele filho ia ser com relação a ele, não a ele. Ele não ia ser considerado como pai daquele filho, sim ele. E aconteceu que quando ele, né, entrava a mulher, quando eles tinham relações, né, ele não terminava, né? Não terminava dentro dela, né? Para que ela engravidasse. Ele de propósito parava, segurava e jogava no chão, né? O espermatozoide dele ele jogava no chão de propósito para ela não gerar descendência. Porém, isso é algo muito grave perante Deus, né? Porque assim, havia uma promessa sobre os hebreus, havia uma promessa sobre a casa de Israel. Deus falou que dentro da casa de Israel viria a semente, né? Que iria salvar o mundo, que era a semente da promessa, da salvação. Então, era como se ele tivesse enterrando a semente da promessa. Então era um pecado muito grande perante Deus. Ele não estava permitindo que a semente nascesse. Né? Deus falou: ó, da casa de Israel vai nascer uma semente que vai abençoar todos os povos. Todos os povos serão abençoados por meio dessa semente. Ele ia, se deitava com a mulher dele, sabendo dessa promessa que uma semente ia vir dentro da casa que ele fazia parte. Ele segurava e jogava no chão a semente. Então ele estava desperdiçando a promessa que Deus havia lançado sobre eles, né? Então ele estava jogando fora uma bênção que Deus havia dado, né? Porque somente Israel recebeu essa bênção, né? Então, assim, Israel é um povo diferenciado. Realmente, a gente vê, tanto que em Apocalipse a gente vê, Israel é um povo diferenciado. Porque o povo de Israel vai ter um julgamento separado, eles não vão ser julgados com a gente. Então, eles são um povo diferenciado. E convenhamos, eles tiveram neles a promessa de carregar a semente prometida. Teve a genealogia de Jesus neles, né? Então é um povo diferenciado. E ele sabia dessa promessa nele. E ele desperdiçava. Então é como se ele estivesse pecando com Deus. Ele não estava fazendo de birra com o irmão dele, mas ele estava pecando contra Deus, tentando impedir o nascimento daquele que libertaria toda uma nação. E ele jogava fora. E aí Deus não viu isso com bons olhos, né? Porque ele estava tentando impedir o plano da salvação de Deus, né? Aí aqui fala no versículo 9 exatamente isso. E Onã sabia que a semente não seria dele. E aconteceu que quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão.
para que ele não desse semente ao seu irmão. Então ele não queria dar semente para o irmão dele. Então ele fazia de propósito e ia no chão. E assim ela ia ficar presa a ele. A gente vai ver mais para frente, provavelmente essa mulher, Tamar, ela sabia dessa promessa, né? Normalmente eles se casam e eles falavam para as mulheres dele dessa promessa. Ela provavelmente sabia dessa promessa. As mulheres hebreias sabiam dessa promessa da vinda da semente que livraria todas as nações, da vinda do Messias por meio delas, elas sabiam disso. Então, provavelmente ela desejava muito ter esse filho, porque para uma mulher hebreia era uma honra ter filho, porque o seu filho podia ser o escolhido para gerar a semente da promessa. Então, você se sentia honrado em ter filhos, né? A gente vê que, por exemplo, em Raquel, parece que a motivação já não foi essa, né? Que a gente vê que em Raquel já foi algo diferente. A história de Raquel foi uma história triste na Bíblia, né? Ela morreu cedo na Bíblia, foi enterrada no meio do caminho. Mas a Tamar, a gente vê que foi uma história diferente. Então, algo aconteceu aqui para essa mulher merecer entrar na genealogia de Jesus, porque ela vai fazer um ato absurdo, um ato errado. Mas provavelmente no ato extremo que ela tomou, ela mesma tomou justiça do que ela queria. E ela queria algo que agradava a Deus. Porque senão Deus não a teria recompensado. Porque dela é que vai vir a semente. Então a gente vê que havia nela um desejo. Né? Então a gente vai ver ao longo desses capítulos que o que chamou a atenção de Deus é isso, é que havia nela esse desejo. Então a gente vê que é uma mulher cananeia, mas nela viu o desejo de gerar a semente salvadora do mundo, né? Então Onan já não, Onan desprezava isso, né? E Tamar não, Tamar parece ter sido uma mulher diferenciada, assim como Raabe, né? Muita gente aponta a conduta pela qual aconteceu, só que a pessoa não considera o contexto que fez a pessoa ir até aquele ponto, né? No versículo 10. E a coisa que ele fez, né, de jogar o espermatozoide dele na terra, né, ao invés de gerar semente ao irmão dele, isso desagradou a Deus. Então Deus foi e matou também Onã. Então o que acontece? Morreram os dois filhos de Judá. Agora a gente vai ver o que, que acontece. Quando morrem os dois filhos de Judá, em vez de Judá perceber que o problema está nos filhos dele, Judá vai achar que o problema está em Tamar. Judá vai falar: ah, não, ela está trazendo maldição para minha casa. Ah, essa mulher está fazendo meus filhos morrerem. Então ele começa a falar que o problema é Tamar. Mas o problema não é Tamar, o problema são os filhos dele, mas ele não reconhece, né? Ele prefere falar que o problema é de outro, né? Igual a gente vai ver mais pra frente, né? Que na Bíblia a gente vai estudar, o profeta Eli também tem filhos que desagradam a Deus, só que ele finge que não tá vendo, né? Mas Deus fala: olha, por você ter priorizado seus filhos do que a mim, agora seus filhos vão morrer e você também. Então você não vai ter mais descendência, sua descendência vai morrer quando chegar a fase adulta. Então é a mesma coisa aqui. Judá ele não enxergava, sabe? Ele mas ele não, provavelmente, para Deus não ter pesado sobre ele, provavelmente ele não sabia desse pecado dos filhos, né, com relação à semente da promessa. Mas ele provavelmente via que ali tinha alguma coisa entre os filhos dele, né, que havia alguma maldade ali, alguma coisa ele percebia. Mas não num grau tão profundo quanto Eli, né? E a posição de Eli também era diferente da posição de Judá, porque Eli era um sumo sacerdote. Quanto mais alto o seu cargo, quanto mais alta a responsabilidade que Deus te dá, quanto mais alta a confiança que Deus te dá, mais ele vai exigir de você. Então, com certeza, a responsabilidade de Eli era muito maior do que a de Judá. Ele era um sumo sacerdote, né? Ele era um representante ali de Deus. Ele é que vinha fazer expiação do povo. Então, só ele podia entrar no Santo dos Santos. Então, não era qualquer pessoa, só ele podia entrar na presença de Deus, né? E ele via que os filhos dele faziam coisa errada e não arrumavam. Agora, Judá não. Então, não
há um equilíbrio, né? Porque tem muita gente que quer julgar, né? Deus, ai, Deus aqui fez uma coisa, aqui não fez. Ai, aqui... Aí parece que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Deus usa a balança certa. Só que ele vê quanto maior a responsabilidade, né? Igual Moisés, mesma coisa. O povo encheu o saco, o povo, nossa, perturbava Moisés. E Deus perdoava o povo. Agora, no primeiro erro de Moisés, Moisés perdeu o direito de chegar à terra prometida. Não pôde pisar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés era o representante de Deus ali. Moisés tinha um cargo diferente. O povo podia errar. Moisés não. Então é diferente, né? Eu saí aqui porque às vezes a pessoa faz uma comparação na Bíblia e fala: ai, Deus é injusto. Só que Deus fez aqui, olha como Deus fez não sei o quê. Não, Deus não é injusto. A gente é que muita gente acha, é costume se pregar que Deus é amor. Então todo mundo, ai, Deus é amor, oh, Deus é amor, Deus é amoroso. Então a pessoa acha que pode fazer tudo e Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Aí as pessoas se esquecem, então as pessoas só pregam, ai, Deus é amor, Deus é bom, Deus. Tá, Deus é amor e Deus é bom, mas Deus é justo. Então, no mesmo nível que ele é amoroso, ele é justo. Né? Ele age com amor e justiça. Então, dentro do amor e da justiça de Deus, a melhor coisa a se fazer, a melhor decisão foi matar ou não. Então, quem vai questionar a decisão de Deus, né? Deus foi justo. Quem é mais justo do que Deus? Se a gente quiser aqui falar, olha, eu vou te dar algo que é justo para você, a gente não tem o parâmetro da justiça. Então, só Deus tem, né? E Deus consegue ser amor e justiça no mesmo nível. Então, se ele matou, é porque era a justiça aplicável àquele caso. E Deus não mata por bobeira. Deus não mata. Deus espera a pessoa atingir o limite da maldade para ele executar a justiça, porque quando ele executar a justiça, você não tem o que reclamar. Porque você vai falar, ah, realmente, eu mereço, eu fiz isso. Porque a gente vai ver, né, que quando houver a ressurreição, a gente vai voltar com memória. Então, quando Deus mandar a sentença pra gente, quando Deus nos julgar, não adianta nem falar, ah, mas eu não. Não, você vai saber o que você fez. Então, Deus é justo. Então, foi justo Deus matar ele ou não, porque eles eram muito maus. E o que, que Deus queria? Deus queria suscitar a descendência da semente de Judá. Algo aconteceu na vida de Judá que Deus queria que viesse de Judá Jesus. Então Deus queria ali da semente de Judá. Mas como que Deus vai permitir que venha da semente de Judá Jesus, se a semente que Judá havia gerado era uma semente perversa, Deus não ia permitir que Jesus viesse da semente perversa. Então, Deus foi e matou, porque realmente havia um limite ali de maldade, que se ele continuasse vivo, ia piorar o negócio ali, né? E talvez pudesse até desvirtuar o próprio Judá, a própria família ali. Então, não podia ser. Então, Deus lançou a sua justiça e Deus é justo, né? Então, ele matou também Oná. Então, agora no versículo 11, o que, que acontece? Então Judá disse para Tamar, né? Ele vendo que já morreram dois filhos, né? Dois filhos casaram com Tamar. A Tamar matou dois filhos, né? Ele fala: Meu Deus, essa mulher mata os maridos, né? A pessoa casa com ela, ela mata. Aí ele falou o que para ela? Falou assim: Ó, é o seguinte, né? Continua viúva, mas vai lá para casa do teu pai, né? Fica longe de mim, volta lá para tua terra, vai lá para casa do teu pai. Aí eu vou esperar que o meu filho caçula, o Selá, ele devia ter o quê? Como os dois se casaram com ela, ele devia, sei lá, devia ter o quê? Aqui uns 12 anos, 13 anos, devia ser pequeno mesmo para casar, né? Então ele fala assim, porque pareceu algo justo para ela. Então a gente entende que realmente ele era pequeno, ele era uma criança, porque ela não questiona Judá. Então pareceu algo justo o que Judá falou para ela. Então ela fala, realmente, sei lá, não dá para eu casar agora com sei lá, porque sei lá é uma criança. Então ela concordou com Judá. Então sei lá realmente era uma criança naquela época. Então ele fala, ó, fica viúva, coloca as roupas de viúva, se mantém viúva lá na casa do seu pai. Vai pra casa do seu pai e a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar o meu caçula, o Selá, crescer. Né? Até que ele fique em uma idade de casamento, né? Quando ele ficar grande e numa idade de casamento, aí sim você se casa com ele. Aí a gente vê que no final do versículo 11, ele fala
que na verdade, qual é a justificação? Por que ele pensa que os filhos morreram? Né? Ele explica aqui no final do versículo porque ele pensa que os filhos dele morreram. Ele fala aqui no final do versículo: para que, porventura, Selá também não morra, como seus irmãos, né? Então Tamar foi e habitou na casa do pai dele, do pai dela. Então o que que Judá pensava? Judá falou assim: ai meu Deus, eu casei o Er muito novo. Casei Er com 15 anos, 16 anos, muito novo, molecote. Por isso que ele morreu. Era moleque demais. Então deve ter afrontado a Deus, era moleque. Aí eu fui e casei Onã novo também. Onan não devia ter muita diferença de idade com ele, então casou também novo com Tamar. Aí Onan era novo também, era miolo mole, cabecinha de ervilha, né? Criança ainda em formação, miolinho ainda tendo que ser trabalhado, fez bobeira, né? Então, para evitar que Selá também morra, porque Selá é novinho aqui, bobinho ainda, vamos esperar Selá crescer, né? Mas aqui, quando ele fala esperar Selá crescer e ser grande, ele fala no intuito de esperar Selá ser muito maior, uma idade muito maior do que a dos dois outros filhos. Porque ele fala, quando ele fala isso, que para que ele também não morra. Então, vamos esperar ele fazer mais idade do que os irmãos dele tinham. Porque os irmãos dele casaram muito novos e os irmãos dele talvez tenham morrido por isso, não tiveram sabedoria porque eram moleques. Então, deixa ele crescer mais, ter maturidade, né? Ser homem feito e aí ele casa com você para que ele não morra. Então ele casa como homem, não casa mais como moleque, né? Então ele começou a voltar para o costume hebreu, porque o costume hebreu era esse, casar como homem, né? Como a gente viu, se casava com 40 anos, essa era a idade de casar. E ele foi casou os meninos dele molecote, 15 anos, 16 anos. Aí ele falou, então vamos esperar ele amadurecer, né? Então ele queria esperar ele atingir uma idade mais, né, mais madura, né? Porém, Tamar também não podia esperar tanto, porque Tamar era mais velha do que ele, né? Já que Tamar havia casado com o mais velho, depois com o do meio, e agora ia casar com o mais novo, né? E a gente vê que ela concorda e vai embora. Então, realmente, pareceu algo razoável para ela. E para ela ter ido embora e ter concordado com isso, parecia que ela não ia ter que esperar tanto tempo. Provavelmente era uma escadinha, né? Eles eram um atrás do outro, não devia ser tanta diferença de idade. Então, ela não ia ter que esperar tanto tempo até ele virar um homem para casar. Aí no versículo 12. E no decorrer do tempo morreu a filha de Sua, que é a mulher de Judá, né? A mulher de Judá então morreu com o passar do tempo, isso ainda sem Selá ser entregue para Tamar. Aí, com o passar desse tempo, esperando Selá crescer, a mulher de Judá morreu. Aí Judá foi confortado da morte, então, ou seja, Judá ficou bem, ela morreu, ele aceitou a morte da mulher dele e estava bem. Aí, quando ele estava bem, o que, que ele fez? Ele subiu e foi até os seus tosqueadores de ovelha em Tímina. E ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Tímina é uma cidade edomita, né? Uma cidade da descendência de Esaú. Então, ele foi lá para Tímina. E o amigo dele, Ira, né, aquele adulamita, quando ele chegou, foi junto com ele para lá. Quando fala aqui que ele foi lá para Tosquia, onde os empregados dele já estavam lá tosqueando as ovelhas. Ele não precisava ir, porque ele tinha lá quem ficasse tosqueando as ovelhas dele. Por que, que Moisés faz questão de falar que ele foi confortado da morte da mulher dele? Porque quando se reuniam, os pastores se reuniam para tosquear as ovelhas, eles faziam festa. Nesse lugar, em Tímina, era uma grande festa cananeia, né? Era uma festa assim de idolatria. Então, era uma festa que bebiam muito e tinham muitas prostitutas cultuais nesse local. Eram muitas prostitutas assim que se entregavam em forma de sacrifícios aos deuses. Então, quando Moisés fala que ele foi confortado pela morte de Tamar, ele está querendo explicar o porquê que ele teve, depois de ser viúvo, né? A mulher dele morreu, como é que ele vai para uma festa, né? Então, aqui Moisés está explicando, ó, ele foi confortado, a mulher dele morreu, ele foi confortado, então ele já não estava mais no luto. Ele já estava bem, não estava mais no luto, e ele foi para festa. Ele foi festejar, festejou tanto que até rendeu, né? Aí
Graças a Deus, rendeu Jesus Cristo, né, dessa união, amém. Aí ele foi para essa festa, né, de tosquiadores, que era uma festa de rituais, tinha rituais pagãos nessa festa, era uma festa bem pagã mesmo, eram rituais pagãos, tanto que ficavam assim perto ali do local prostitutas, cultuais mesmo, tal, então era bem pagão. Aí no versículo 13 fala: e contaram então para Tamar. Tamar é a nora de Judá, que tinha se casado com Er e com Onã, e os dois morreram, e ela estava prometida para Selá, né, o terceiro filho de Judá. Aí foi e contaram para ela que o sogro dela, Judá, estava indo para Tímina, né, para tosquear as ovelhas. Aqui parece que não foi algo casual, não foi uma coisa, ai, olha que sorte, vieram falar para ela, não. Parece que ela já. Porque a gente vai ver que ela já estava cabreira já com Judá, né? Ela já via que Judá não estava cumprindo com o que ele havia prometido. Então, provavelmente, ela deve ter deixado algum espião, devia ter deixado alguém para dar recado para ela se visse o sogro dela. Então, era algo que ela já havia avisado, né? Já havia falado para avisarem ela. Então, não avisam por avisar, é que ela já devia ter falado. E a gente vai ver que provavelmente ela já tinha um plano em mente para executar, porque ela estava se sentindo injustiçada, porque ela tinha direito de gerar uma semente hebreia, né? Ela tinha o direito. Judá deu esse direito para ela dela gerar uma semente hebreia. E Judá não estava cumprindo com a sua parte, não entregou Selá para ela. Então ela estava com direito e queria o direito dela. Então ela colocou alguém para ficar ali fiscalizando quando Judá chegasse ali, e provavelmente ela já tinha esse plano em mente, porque eu acredito que a pessoa não vai pensar num plano desse assim, na hora ali, na hora do nervoso, sabendo que o sogro tá ali, vai pensar nesse plano. Ela já devia ter maquinado isso na cabeça dela, esse plano. Então, no versículo 14 fala: e ela tirou de si. Como avisaram para ela que ele estava indo para a festa das tosquias, ela já deve ter pensado, né? A festa das tosquias é o quê? Aquela festa que o homem deita com mulheres, que o homem vai e abusa, faz de tudo. Ela falou, então ele tá com disposição, né? Ele tá querendo já uma sacanagem, tá querendo fazer alguma coisa, né? Então isso já ajudou ela no plano dela, porque ela já sabia qual era a intenção dele. Porque a gente pensa, ai, como que ela sabia que ele ia querer ali, né, ela tal. Só que ela tinha uma informação muito importante, que ele ia para Tosquias. E quem ia para Tosquias normalmente estava querendo, né? Tava querendo alguma coisa ali. Então ela já sabendo disso, ela vai se antecipa, tanto que ela encontra ele bem antes de Tímina, para pegar ele bem antes de qualquer outra mulher conseguir pegar ele, para que ele se satisfaça com ela, né? Então, ela já sabia que ele queria se aliviar, né? Entre aspas, um jeito feio de se falar, mas ele queria, assim, curtir, né? Já foi confortado ali do luto dele e ele queria ir ali curtir ali dentro daquela festa pagã, daquela orgia, né? Que ali era uma orgia. E ele tava indo pra lá. Aí a pessoa, tá indo pra orgia porque tá querendo orgia, né? Porque ele tava indo pra onde era orgia. Aí, por isso que ela teve esse insight aqui, por isso que ela teve essa visão de fazer isso. Então, ela, tipo assim, ela recebeu a isca, falou, ele tá indo pra orgia, então ele tá querendo. E eu tô precisando ter a minha semente. E ele me prometeu que ia me dar a minha semente, né? Então, ela vai e já arquiteta isso. Aí, no versículo 14 diz: e ela, a Tamar, tirou de si as suas vestes de viuvez. A gente vê que até então, ela mesmo sabendo que Judá não havia cumprido a sua promessa e entregue Selá para ela, Selá já era homem feito, já estava passado da idade de casar e não entregou a ela. Aí Tamar, mesmo assim, continuou com as vestes de viuvez. Então a gente vê que era uma mulher que ela era uma mulher que ela cumpria, né, uma promessa. Ela tinha ali algo, então ela cumpria. Ela estava sendo honesta, porque ela manteve a viuvez dela. Ela foi honesta. Quem não foi honesto foi Judá. Mas ela foi honesta. Ela manteve ali a viuvez dela. Por ser uma cananeia, ela podia muito bem ter, sei lá, se tentado sair daquela viuvez, tentado alguma outra forma, né? Então, a gente vê que ela foi uma mulher honesta.
ela agiu com honestidade, porque ela manteve ali a viuvez que Judá havia mandado, e porém Judá que não foi honesto com ela. Aí fala, e ela, ó, ela tirou de si suas vestes da viuvez e se cobriu com um véu. Nessa época, as prostitutas elas não ficavam com o rosto aberto. As prostitutas cultuais, né? Porque ela, a gente vai ver, ela vai se disfarçar, não é de uma prostituta normal. Ela vai se disfarçar de prostituta cultual. Porque nessa festa de Tosquias era muito comum ter prostitutas cultuais. Então ela vai fingir que ela é uma prostituta que se prostitui para deuses. E essas mulheres, essas prostitutas que se prostituíam para deuses, elas usavam véus cobrindo o rosto. E elas, quando se deitavam com o homem, elas ficavam com o rosto coberto. Por quê? Porque o homem tinha que ter entendimento que ele não estava deitando com ela, ele estava ali deitando com ela para obter um benefício do Deus que ela estava servindo. Então não importava ver o rosto dela, porque na verdade ele estava fazendo ali uma oferta, se deitando com ela era uma oferta para o Deus que ela estava servindo. Então não tinha necessidade dela mostrar o rosto. Por isso é que ele não percebe que é ela. Então ela fica com o lenço porque não há necessidade. Se ela fosse uma prostituta comum, ele podia ver o rosto dela, porque ela fala, ah, essa é mais bonita, eu quero essa. Ele podia fazer isso. Mas ela não se vestiu de uma prostituta comum. Ela se vestiu de uma prostituta que prestava serviços de culto a deuses. Então, ao se deitar com uma prostituta dessas, o homem se deitava com uma prostituta dessas e dava algum animal em sacrifício. O pagamento era um animal em sacrifício para o Deus que ela estava servindo. Porque ele fazia o quê? Ele entendia o quê? Que Deus, por meio dela, estava agindo em benefício dele. Normalmente os homens se deitavam com as prostitutas para terem fertilidade, para terem prosperidade. Então eles se deitavam com as prostitutas cultuais, sem ver o rosto, tudo. Aí era como se eles estivessem deitando com os deuses. Aí é como se aquele Deus que ela está servindo tivesse no corpo dela e tivesse, por meio daquele ato que eles estavam fazendo, passando para ele o que ele havia pedido. Aí, como ele recebeu daquele Deus o que ele tinha pedido, ele tinha que dar alguma coisa para o Deus. Então, o que que se dava para deuses? Sacrifício. Então, ele dava um cabrito, ele dava algum animal em sacrifício para aqueles deuses. E ela se fez disso, ela fingiu que era isso. E tinha muito disso nessa festa, né? Porque era uma festa de tosquias, tinham muito pastores. Então tinha muito negociador, né? Tinha muita gente com muita ovelha ali. Então o que que eles queriam? Eles queriam prosperidade no negócio deles, eles queriam fertilidade na terra deles, no pasto deles. Então eles se deitavam muito com prostitutas cultuais pedindo isso para os deuses que elas serviam. Então, por isso que ela se vestiu disso, né? Aí no versículo 14. E ela tirou então de si suas vestes da viuvez e se cobriu com um véu para cobrir o rosto por causa da prostituição cultual. E enrolou-se, né? Ela começou a se cobrir completa, porque se a intenção dele é servir ao Deus, ele tem que se deitar com ela sem ficar olhando o corpo. Não é, o que importa não é o corpo, o que importa é você fazer o ato, porque naquele ato é como se aquele Deus que ele estava ali entregasse para ele o que ele estava pedindo. Então, ele não tinha que ficar vendo o braço, não tinha que ver nada. Então, ela se cobriu, ele não via o corpo dela. Era realmente, ela levantava o vestido, eles faziam com o rosto tampado, tudo, ele saía e ele falava, ah, recebi. É como se tivesse recebido do Deus que ela estava servindo, né? Aí eles faziam isso. Então, a gente vê que ela colocou o véu e se enrolou, né? Ela começou a se enrolar e sentou-se em um lugar aberto, né? Para normalmente elas ficavam em lugares abertos mesmo, porque elas tinham que divulgar o trabalho delas, né? Então elas estavam ali num lugar aberto, vendo se alguém estava interessado no trabalho, né? Então ela ficou num lugar aberto ali junto ao caminho de Tímina. Então a gente vê, a festa era em Tímina. Era em Tímina que ficavam as prostitutas cultuais. Mas ela não é boba, ela não vai para Tímina. Porque senão é capaz de outro querer deitar com ela. E ela queria Judá. Tinha que ser Judá, porque Judá é que tinha a promessa ali.
prometido para ela uma coisa e não cumprido. Então ela tinha que pegar o homem no meio do caminho, fazer uma arapuca para ele no meio do caminho. Então ela sabia que ali era o caminho de Tímina e ele ia passar por ali. Então ela resolveu esperar sozinha num lugar aberto ali, que não tinha ninguém por perto, esperar ele passar ali, para que ela fosse certeira na pessoa que tinha que ser, né? Porque se ela tivesse ido lá para a festa de Tímina lá na Tosquias e outro quisesse se deitar com ela, ela não poderia recusar. Se ela recusasse, primeiro que iam descobrir que ela não era prostituta cultual e ela ia ser morta de qualquer jeito. E segundo, a prostituta cultual também não podia recusar. Então ela não tinha como ir para a festa. Aí ela foi antes da festa, ela ficou no meio do caminho, lá na armou uma arapuca, viu que ali o negócio estava sozinho, se enfeitou toda, se escondeu e ficou ali num lugar aberto ali esperando Judá passar, né? Aí, aqui no final do versículo 14 fala que ela só fez isso porque ela viu que o caçula de Judá tinha crescido e que Judá não havia cumprido com a tua palavra, né? Com a palavra dele. Aí, como ela viu que ele não tinha cumprido, então ela foi lá, ela mesma executar a justiça dela, né? Aí no versículo 15. Quando Judá viu, né? Quando Judá olhou ali, ela como prostituta, ali toda coberta, só os olhos aparecendo tal, ela enfeitada com os adornos de prostituta mesmo, cultual, ele pensou que ela fosse uma prostituta, né? Prostituta cultual, porque ela havia coberto a sua face. Então ele logo ali pensou que ela era uma prostituta. Aí no versículo 16, e ele, Judá, se voltou para ela, né? Então ele já foi ali, realmente. Quem vai para orgia é porque tá procurando orgia, né? Então, se você vai para um lugar que tá tendo negócio, é porque você tá querendo aquilo. Então ele foi e se voltou para ela, junto ao caminho que ela tava, né? E disse para ela, para Tamar: Vem, eu rogo-te, e deixa-me entrar em ti, pois ele não sabia que ela era sua nora. Então aqui Moisés faz questão de explicar que ele não sabia que ela era a nora dele. Por quê? Porque ele não poderia deitar com a nora dele sabendo que ela era a nora dele. Isso era totalmente errado. Era totalmente errado isso com os hebreus. Quem deveria ter deitado com ela era Selá. Mas aqui Moisés está querendo deixar claro que ele não sabia, né? Ele foi errado pelo ato dele ir lá e querer se deitar com uma prostituta cultual. Mas aqui Moisés o livra desse pesar de falar que ele se deitou com a nora, sabendo que era a nora. Não, ele não sabia que era a nora dele. Ele deitou achando que era uma prostituta cultual realmente, né? Ele estava errado de se deitar com uma prostituta? Tava. Mas ele não poderia se deitar com a nora dele, né? E ele sabia disso, e ele cometeria um grande erro se ele tivesse feito isso. Então Moisés deixa muito claro isso, né? Então parece, assim, pelo que Moisés fala, que se ele tivesse se deitado com a Tamar, sabendo que a Tamar é a nora dele, esse pecado seria mais grave do que ele tendo se deitado com a prostituta cultual, né? Então parece que tipo, é mais grave ele se deitar com a nora do que com a prostituta cultual. Por quê? Com a prostituta cultual ele tá cometendo pecado, é claro, né? Mas ele tá cometendo pecado com Deus, né? E ele e Deus ali. Mas a prostituta cultual não tem compromisso com ninguém. Agora, se ele se deitasse com a nora dele, ele estaria se deitando com a mulher do filho dele mais novo, porque ele havia prometido aquela mulher para o filho dele mais novo. Então, havia um compromisso ali entre ela e o filho mais novo. Então é como se ele estivesse se deitando com a nora dele, traindo o filho dele, né? Se ele tivesse consciência disso, né? Como se fosse um adultério. Ele teria cometido um adultério. E ela também, porque ela era comprometida, sei lá. Então deixa bem claro que ele não sabia disso, né? Ela não foi julgada por adultério porque realmente ela estava na justiça dela. Então, se ela não tivesse feito isso, Judá teria deixado ela lá envelhecer na viuvez. Então, Judá não teria cumprido com tua palavra, com a palavra dele. Então, realmente ela precisou fazer isso. Aí no versículo 16. E ele se voltou, né, e falou para ela que ele queria ter relações com ela. Então ela foi e falou para Judá: Tá, o que você vai me dar para que você possa se deitar comigo, né? Então, assim, ao que parece, a Tamara, ela já tinha um plano. É lógico, ela não ia se deitar com o sogro dela
sem ter alguma prova ali de que foi o sogro dela que a engravidou, porque o intuito dela era engravidar, ela queria semente, o intuito dela era a semente. Então, ela não ia deitar com o sogro dela sem ter um comprovante que foi ele, senão ela ia ser morta, apedrejada por adultério, né? Porque ela tinha um compromisso com o Selá, então ela não podia adulterar. Então, se ela tivesse um comprovante ali de Judá, que foi Judá que deitou com ela seria livrada, porque ela falaria: ó, eu esperei, mas passou o tempo, você não me entregou, sei lá, eu fui eu mesma cobrir minha justiça, eu mesma fui lá cobrar a minha justiça, né? Então ela poderia fazer isso. Então ela é esperta, por isso que eu falo, acho que já tinha um plano ali feito. Porque ela queria, no fundo, o selo de Judá. Ela queria, no fundo, os pertences de Judá que são inconfundíveis, não tem como dizer que é de outra pessoa. Então ela queria realmente isso. Mas ela não podia falar isso de cara. Ela tinha que agir como uma prostituta cultual. E como uma prostituta cultual, ela tinha que mostrar que ela estava preocupada com o que ela ia receber. Então ela fala: ah, tá bom, eu deito com você, mas o que você vai me dar? E uma prostituta falaria assim. Então ela não podia mostrar o desespero dela em querer que ele provar, que receba alguma coisa dele, né? Como uma prostituta ia falar: ah, me dá seu cajado, seu. Não. Então ela teve cautela, né? A gente vê que ela foi bem na mãe, assim, né? Foi bem calma, assim, parece que o plano dela foi bem pensado. Aí ela fala: ah, mas o que você vai me dar? Assim, como uma prostituta mesmo falando, preocupada, né? Com o que vai oferecer para o Deus, né? Que ela está servindo. Aí no versículo 17 diz: então Judá falou: eu vou enviar para você um cabrito do meu rebanho. E ela então respondeu: mas você vai ter que me deixar um penhor até que você me envie o seu cabrito, né? Então, foi o que eu disse. Como ela estava ali vestida como uma prostituta cultual, ele não podia dar dinheiro para ela, alguma coisa assim. Ele não tinha que, porque não era ela que tinha que receber. Quem tinha que receber era o Deus que ela estava servindo. Então, tinha que ser feito um sacrifício, né? De sangue ali, animal, com sangue, essas coisas. Então, ele tinha que oferecer algum animal. Então, ele fala: ah, não, eu vou te oferecer um animal. Eu vou te dar um animal em pagamento, né? Aí ela fala: ah, mas como que eu vou saber se você vai me dar mesmo, se você não tá me enrolando e não vai voltar mais, né? Então eu quero que você me deixe uma garantia. Aí no versículo 18. E ele então, né, Judá, disse: qual penhor que eu vou te dar? Então a gente vê que ele estava desprovido ali. Realmente parece que ele foi ali para beber e para zoar, assim, porque ele estava desprovido, não tinha nada para dar para ela em penhor. Porque se ele tivesse dinheiro ali, alguma coisa, ele teria dado dinheiro para ela em penhor, ele tinha oferecido isso. Mas parece realmente que ele foi ali na intenção de se esbaldar, né? E ele não tinha nada ali para oferecer para ela. Então ela, esperta, né, já com a artimanha dela, usou o que ela queria, que realmente esse era o foco dela, né? Olha, eu quero que você me dê seu selo. O selo nessa época o que era? Por exemplo, não tem aquelas cartas que mandava para os reis e vinham mensageiros com a carta para o rei? Eles vinham selados e tinha um selo lá e o rei conseguia ver se tinha sido aberto ou não, porque havia um selo ali, então o negócio era bem fechado com aquele selo. E aquele selo tinha a identidade da pessoa. Então, chegou para você aquele documento com aquele selo, você sabia quem escreveu aquele documento. Era como, por exemplo, um anel, que a gente vai ver mais pra frente na Bíblia, tinha um anel, né, que fazia decisões e colocava um anel lá. É a mesma coisa, era um selo, né? E eles tinham um selo. E esse selo é o que ele usava para assinar. Toda negociação que ele fazia, todo documento que ele assinava, ele colocava esse selo. É como se fosse a assinatura hoje, porém uma assinatura autenticada pelo cartório, sabe? Aquilo era a certeza que era ele que estava escrevendo. E ela então pediu isso, porque não ia ter dúvida. Falou: ó, aqui, ó, foi você que me engravidou, né? Então ela pediu selo, ela já tinha interesse em realmente pedir selo. Só que ela falou: não vou pedir só o selo de Judá, que vai ficar esquisito. Como que eu vou pedir só o selo, né? Vai ficar uma coisa meio estranha. Eu pedir só o selo, vai parecer que realmente estou querendo fazer alguma tramóia com o nome dele. Então eu vou pedir as pulseiras e vou pedir o cajado que tá na mão dele. Então ela pediu a pulseira e o cajado mais de alegria, assim. Mas o intuito dela era o selo, né? Porque o selo tinha a identidade dele ali. E ele então foi e deu para ela, né? E foi, se deitou com ela e ela engravidou dele. Aí no versículo 19: e ela, levantando-se, se foi e colocou de lado seu véu e pôs a veste de sua viuvez. Então ela foi, se deitou com ele,
concebeu, mas ela não sabia que estava grávida ainda, e concebeu. Aí nisso, ela só queria realmente fazer a justiça dela. Parece que ela queria muito essa semente, né? Provavelmente ela sabia dessa promessa sobre a casa de Israel, e ela queria que ela participasse dessa possibilidade de a semente vir dela, né? Então ela fez o que ela queria e que estava no direito dela, era a justiça dela. Só que ela terminou o que ela tinha que fazer, ela voltou para casa e voltou para a viuvez dela. Então a gente vê que ela voltou a se cobrir com o pacto que ela tinha feito antes, né? Ela só saiu realmente para cumprir a justiça dela e voltou para a honra dela, né? Voltou para ali dentro do que ela estava cumprindo. Aí no versículo 20. E Judá enviou então um cabrito pela mão de seu amigo Adulamita para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. A gente vê aqui que Judá podia enviar o cabrito por qualquer servo, né, qualquer empregado, mas ele resolveu enviar pela mão da Adulamita, né? Judá já deve ter parado e pensado, nossa, deitei com uma prostituta, né? Então ele pegou a pessoa que ele mais confiava para entregar lá o cabrito e pagar a prostituta, né? Porque aquela pessoa saberia o que ele fez. Então ele pegou o amigo dele que era um confiável, que não ia sair espalhando que ele se deitou com uma prostituta cultual, né? Que não era para ele ter se deitado, né? Então ele vai e confia no amigo dele para o amigo dele entregar o cabrito. Aí aqui fala, mas ele foi, né, com o cabrito até lá onde Judá havia encontrado ela no meio do caminho para Tímina, e ele não encontrou a prostituta, né? Aí fala que ele não encontrou ali a prostituta. Aí no versículo 21. Então o Adulamita, né, o amigo de Judá, foi e perguntou para os homens ali daquela região. E perguntou para eles: onde está a prostituta que estava aqui publicamente ao caminho? E eles disseram: não esteve nenhuma prostituta neste lugar. Então, aqui, pela fala dos homens do local, parece assim que ali não era um local de prostitutas, porque eles falam de uma forma veemente. Neste lugar não teve prostituta nenhuma, né? Não teve prostituta nenhuma nesse lugar. Como se fosse até uma certa ofensa para eles aquilo que o amigo de Judá falou. Então, não, aqui tem prostituta nenhuma, não. Como se aquele povo fosse um povo muito honrado, ali onde ela vivia. Então, era um povo muito honrado e não tinha prostituta ali, né? Então, ele não encontrou, porque eles disseram, não, aqui não tem prostituta nenhuma, não. Aí, no versículo 22. Então, o Adulamita, vendo que não encontrou a prostituta, ele voltou para Judá e falou então para Judá: ó, não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta neste lugar. Aí no versículo 23 diz: e Judá então disse que ela o tome para si, né? Que ela pegue o penhor que eu dei para ela e fique com ele, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito e tu não encontraste. Então o que acontece? Aqui Judá tá falando o quê? Tá falando assim, tá bom, eu fiz a minha parte, eu cumpri o que eu tinha prometido. Eu falei que eu ia lá entregar o cabrito, a gente foi. Não encontramos ela, então ela que fique agora com o penhor. Porque senão a gente vai ficar passando vergonha, ficar indo lá buscar uma prostituta, entendeu? Agora ele tava com vergonha do que ele tinha feito. Então ele falou: não vou ficar correndo atrás da prostituta para ficar entregando cabrito pra prostituta. Ela que fique com o penhor, então, para que a gente não seja envergonhado de ficar correndo atrás dela para procurar ela, achar ela para entregar esse cabrito, né? Então ele fala: então ela fica lá com o penhor e faça bom proveito. Aí ele diz isso, porque parece que ele agora tá com vergonha, né? Agora ele tá com vergonha de ir lá buscar e ir lá pagar ela, né? Pelos serviços dela, agora ele tá com vergonha. Ele foi uma vez, falou: não, vou ficar passando vergonha. Não. Ainda mais depois que esse povo falou: não, aqui não tem prostituta nenhuma, não. Como se ali o povo fosse muito honrado, né? Ele procurar uma prostituta ali no meio daquele povo capaz de levar um soco, né? Falar que tem prostituta ali. Aí no versículo 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, contaram a Judá dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e também eis que está com o filho da prostituição. E Judá disse: trazei-a e seja ela queimada. Então a gente vê aqui que o povo, quando descobre que ela tá grávida, que a barriga começa a crescer. E ela tá grávida de gêmeos, então a barriga é maior ainda. Então, quando percebem a barriga grande, aí o que que acontece?
ele vai e chega até ele, né? Porque começou a crescer a barriga, e ela lá com a roupa de viuvez. Ela ali com a roupa de viuvez e a barriga crescendo, de gêmeos ainda, com 3 meses já estava uma barriga grande. Aí a comunidade começou a perceber. Aí é engraçado, porque aqui a gente vê que eles explicam como foi que ela engravidou. Eles falam, não, ela se prostituiu. Então a gente observa que quando eles questionaram ela, eles falaram para ela: o que você fez? Com quem você se deitou? Quem é o pai desse filho? Porque queriam matar o pai do filho. Provavelmente, porque ela era uma mulher casada e quem adulterava morria, tanto a mulher quanto o homem. Então eles foram na casa dela, viram ela lá barriguda, né? E falaram: quem foi que fez isso? Quem foi o homem? Porque ele vai morrer também. Porque ele tinha que morrer também, tinham que morrer os dois. Aí ela vai e fala: não, eu não sei quem é o homem, eu me prostituí. Então ela fala a verdade. É pra eu sair, me prostituir e me engravidei dessa prostituição que eu fiz. E ela falou isso. Então por isso que eles sabiam disso. Ela foi e explicou: ó, eu me prostituí. Então eu tô grávida dessa prostituição. Porque eles queriam achar o pai da criança para matar o pai da criança também. Então ela fala: não, foi de uma prostituição e eu engravidei da prostituição. Aí eles foram avisar para ajudar, né? E Judá agora tá o justo, né? Fala, oh, como se prostituiu, né? Ele acabou de se deitar, deitou faz 3 meses com uma prostituta, né? Mas o erro do outro é mais grave do que o seu, né? Aí agora ele quer apontar o dedo pra Tamar, né? Ele fala: não, que isso? Ela tá tendo um filho da prostituição, traz ela pra cá que a gente vai queimar ela agora, vai queimar, né? Então a gente vê que foi o mesmo erro, né? Ele também cometeu o mesmo erro, mas agora, né? Um homem assim justo, tal, então ele já quer. E até por isso mesmo a gente vê que ele queria, parece, manter pela comunidade ali um certo grau assim de honradez, né? Porque a gente vê que ele não quis ficar voltando lá para entregar o cabrito para prostituta, porque ele ia ser envergonhado. Então ele devia ter uma fama ali no local. Então ele tinha que manter a honra dele, a fama dele. Então ele falou: não, vamos queimar ela se prostituiu. Então ele manteve em segredo a prostituta que ele pagou, né? Que ele foi lá e se deitou e deu penhor. Mas ele queria julgar ela, né? Porque o pecado dela se sobressaiu. Dele ficou em secreto, ficou no oculto, e o dela se sobressaiu. Porém, o pecado dela era mais justo do que o pecado dele. Mesmo sendo um pecado público, o pecado dela era mais justo do que o pecado dele. E ele, com seu pecado íntimo, no secreto, pior do que o pecado dela, queria queimar ela, queria julgar ela, apontar o dedo e julgar ela, sendo que o pecado dele era muito pior do que o dela. Porque ela foi justificada. A gente vai ver agora que ela foi justificada. Ele não, ele estava errado. Ela foi justificada, Tamar. Aí aqui a gente vê no versículo 25. Mas enquanto ela era trazida, né? Então o que que acontece? Foram lá na casa de Tamar, descobriram que ela estava grávida, começaram a pressionar a bichinha ali grávida foi e entregou. Falou: não, eu me prostituí, foi isso. Aí eles correram para ajudar e falaram: ajudar ela, tá grávida, o que faz? Aí ele falou: ah, a gente vai queimar ela. Então o que que eles fizeram? Ah, vai queimar? Então tá bom. Foram lá buscar ela para queimar ela. Então foram, porque quem tinha que fazer o julgamento de Tamar era quem tinha autoridade sobre ela. Quando a mulher casava, quem tinha autoridade sobre ela era o marido, né? E na falta do marido, se fosse um pretendente, era o pai do pretendente. No caso dela, ela tinha um compromisso com Selá. Então, quem era a autoridade sobre ela era o pai de Selá, Judá. Então, Judá fala, então ele que podia julgar ela, não podia outra pessoa julgar ela. Então, ele que tinha que mandar queimar ela. Aí fala: ah, traz ela aqui que vamos queimar ela aqui, né? E eles foram lá e arrancaram a mulher da casa dela para queimar. Ela vendo que o negócio ali devia estar feio, porque o povo deve ter começado a jogar coisas nela, chamando ela de adúltera, deve ter começado a xingar ela nesse caminho. Aí o que que ela fez? Ela se apressou e pediu para alguém ir na frente dela para tentar acalmar aquele povo, porque o povo senão ia matar ela antes dela chegar ali em Judá. Ela pediu para uma pessoa ir na frente dela e mostrar para ajudar o penhor de quem a engravidou. Ela fala: ó, eu tô grávida de quem é o proprietário disso daqui. Agora fala a verdade, Judá. Você sabe o que eu tô falando. A gente vê que a Tamar é muito mais honesta e honrada nesse capítulo do que Judá.
Porque a Tamar podia ter falado que foi Judá. Mas a Tamara não fala. Ela esconde, fica na miúda, perigando ser morta ali pelo meio do caminho, né? Sendo empurrada tal. Mas ela vai e fala assim: não, ó, fala de quem que me livra da minha morte, né? Porque o povo ali deve ter começado a pressionar ela no caminho, querendo matar. Porque adultério naquela época o povo começava a tacar pedra, começava a gritar: ah, eu sou adúltera. E ela, imagina, ela vindo arrastada, o povo empurrando ela, ela grávida, ela devia cair ali. Ela viu que o negócio estava feio, falou: não, vai lá na frente, leva essas coisas e fala que o filho que eu tô esperando é de quem é o proprietário disso. Aí a pessoa foi lá na frente e mostrou para ajudar isso, né? Então o que acontece no versículo 25? Mas enquanto era trazida, em 25, mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro: do homem a quem estas coisas pertencem, eu estou grávida. E ela então disse: reconheces, eu suplico, de quem são essas coisas? O selo, as pulseiras e o cajado. Então ela tá falando: olha, estão querendo me matar. O filho é teu. Você sabe o que você fez, eu também sei. Eu tô na miúda, não falei que você se deitou com prostituta nenhuma, mas você sabe o que aconteceu. Então, reconhece, não me deixa morrer aqui agora. Aí nisso, no versículo 26, e Judá então reconheceu, né? Então Judá falou publicamente: não, realmente, ela é mais justa do que eu, né? Porque ele viu, ele falou: não, ela tá certa. Eu prometi para ela que ela casaria com Selá e que Selá daria a descendência para ela. E eu não fui justo. Eu não entreguei meu filho. Meu filho já tem idade para casar, já tá tudo certo. Eu não entreguei meu filho. Então ela foi mais justa do que eu, porque ela foi e fez nas próprias mãos, pelos próprios braços dela, justiça. Porque se ela viesse de outra forma, Judá não ia ceder, porque Judá achava que a causa da morte dos filhos dele era Tamar. Ela era a maldição na vida dos filhos dele, então ele não ia ceder. Ele não ia ceder para ela. Ele ia falar: ah, espera mais um pouquinho, sei lá, espera, sei lá, ficar mais barbudo, espera. Ele não ia ceder. Então ela teve realmente que ir por outros meios para conseguir aquilo que era um direito dela. Era um direito dela gerar uma descendência ali. E pelo jeito ela queria muito gerar uma descendência mediante a promessa ali que havia no povo hebreu, né? Tanto que a gente vai ver que da descendência dela é que vem a semente da promessa, né? O plano da salvação vem dessa mulher, da gravidez dessa mulher, do ato que ela fez, né? Então, assim, foi um ato justo, foi um ato justificado. Então, eu acredito que ela tinha um interesse muito grande, uma vontade muito grande. A gente já tá terminando, gente, que hoje tá longo. Ela tinha interesse muito grande, uma vontade muito grande de gerar a semente da promessa, de ter um filho daquela nação. Então, porque você vê, ela podia ter ficado lá quieta, não ter feito nada, mas ela se esforçou, ela se empenhou em tomar o que era dela, né? Então a gente vê que realmente ali havia um interesse, né? E aqui fala que ele então reconheceu que ela é mais justa do que ele, né? Porque eu não dei o meu filho Selá para ela, e ele nunca mais se deitou com ela. Então aqui Moisés é muito claro que nunca mais Judá se deitou com sua nora, né? Ela não casou com Selá, mas ele nunca mais se deitou com sua nora. E no versículo 27, e aconteceu que no tempo do seu parto, eis que havia gêmeos no ventre dela. No versículo 28. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um pôs para fora sua mão, e a parteira tomou a mão dele e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo: este saiu primeiro, né? Então, na hora ali de ter o parto, saiu uma mãozinha, né? Saiu primeiro uma mãozinha. Quando saiu uma mãozinha, a parteira falou: ah, esse abriu o caminho, é o primogênito. E amarrou uma fita na mão dele para saber, porque senão podia voltar a mãozinha e não saber quem foi que abriu o espaço, né? Que abriu o caminho, né? Porque o primogênito é aquele que abre o caminho. Então ele foi abrir o caminho e ela colocou aqui porque a mãozinha podia voltar para dentro. Então, para não ter dúvida de quem era o primogênito, ela foi e amarrou uma fitinha. Provavelmente era vermelha por causa do nome dele, que significa vermelho. Aí nisso, né, ela amarrou essa fitinha e falou: ó, esse saiu primeiro, né? No sinal que era primogênito, amarrou ali a fitinha na mão dele. E aconteceu
que ele puxou de volta a mão dele. Ela amarrou a fitinha e o bebê puxou de novo a mão. Ficou lá dentro da barriga da mãe dele com a fitinha de novo. Aí nisso, né, quando ele puxou de volta a sua mão, eis que o irmão dele é que saiu. E então a parteira disse: Como foi que você rompeu? Né? Porque assim, ela não entendeu. Ela falou: Não, ele estava aqui com a mão. Se ele estava aqui com a mão, o corpo dele estava aqui na passagem. Como foi que o outro passou na frente? O que ele fez? Né? Ela falou, ela não entendeu. Ela falou: Nossa, como foi que você rompeu? Como que você conseguiu passar? Sendo que ele estava, né? O outro que estava aqui no caminho já estava com a mão aqui. Mesmo que ele pôs a mão para dentro, ele estava ali no caminho. Aí o outro foi, aí ela falou, nossa, como que você rompeu? Deu um empurrão ali no irmão e passou, né? Aí o outro é que passou na frente, né? Porque o caminho era daquele que deu a mãozinha e tava com fio. Porém, o outro que passou na frente, deu um empurrão no irmão e passou na frente. Aí ela falou, nossa, como que você rompeu, né? E ela falou que essa brecha seja sobre ti, né? Por você ter rompido. E tanto que o nome dele significa aquele que rompe. E esse que rompeu é está na genealogia de Jesus. Ele que é ancestral de Davi, ele que é ancestral de Jesus, e realmente aquele que rompe, né? Então ele veio rompendo, né, as gerações assim dele, né? Veio Davi, depois vem Jesus, e foi desse que rompeu, esse que saiu segundo, né? Aí ela fala que essa brecha de romper que seja sobre ti, que você sempre rompa, né? Que você viva rompendo em sua vida. Por isso seu nome foi chamado de Pérez, que é aquele que rompe. Pérez, 8 gerações depois de Pérez vem Davi. Então, Davi está 8 gerações abaixo de Pérez. E Pérez é a ascendência, né, de Jesus. Aí no versículo 30, e depois saiu seu irmão, com a fitinha no braço, ele saiu depois. E o seu nome foi chamado Zerá, que significa vermelho. Então ele saiu depois com a fitinha, e a fitinha devia ser vermelha, porque o nome dele foi chamado de vermelho. E não há nada indício que ele era vermelho igual Edom, né? Igual Esaú. Mas ele tinha a fitinha devia ser vermelha, e ele saiu depois. Aí hoje a gente acaba aqui então o estudo. E aí a gente estuda depois Gênesis 39, que já é a vida de José no Egito. Tá bom? Aí era muito importante a gente falar sobre esse capítulo, porque ele acontece dentre a venda de José e o reencontro dos irmãos, né? Então é importante para agora a gente focar na vida de José, tá bom?